ousadia iraniana em recrutar cidadãos israelenses judeus para traírem a sua pátria, né? Entre os objetivos não cumpridos das supostas células, né, estava o assassinato de um cientista nuclear israelense e ex-oficiais militares, enquanto um grupo reunia informações sobre bases militares e defesas aéreas, disse o Serviço de Segurança Shin Bet. Na semana passada, a agência e a polícia de Israel disseram que uma equipe de pai e filho de uma vila drusa no norte havia passado detalhes dos movimentos das forças israelenses, incluindo nas colinas de Golã, onde viviam. Olha só. As prisões ocorreram após repetidos esforços de agentes de inteligência iranianos nos últimos 2 anos para recrutar israelenses comuns para coletar informações e realizar ataques em troca de dinheiro, disseram 4 oficiais militares e de segurança em atividades de ex-militares. As fontes pediram para não serem identificadas, devido à sensibilidade do assunto. Há um grande fenômeno aqui, disse Shalom Ben Hanan, um ex-alto funcionário do Shin Bet, referindo-se ao que ele chamou de número surpreendente de cidadãos judeus que conscientemente concordaram em trabalhar para o Irã contra o Estado, coletando informações ou planejando sabotagens e ataque. O Shin Bet e a polícia não responderam a pedidos de comentários. O Ministério das Relações Exteriores do Irã não respondeu às perguntas. Ok? Bom, professor, não é uma novidade total, né, a presença iraniana em Israel. Nós já tivemos em outras ocasiões várias ações do Irã dentro de Israel, o que culminou, inclusive, na invasão do Hamas. É sabido por relatórios descobertos nos túneis na faixa de Gaza que o Hamas recebia dinheiro do Irã, muito dinheiro, cerca de 7 milhões de dólares todos os meses no último ano, antes do ataque do Hamas em Israel. Esse dinheiro era utilizado para pagar os terroristas, era dividido entre os líderes do Hamas, né? Eles ficavam com uma porção desse dinheiro e outros recursos para financiar a espionagem de palestinos, pagar propina, pagar ali dinheiro para palestinos, civis palestinos, que entravam trabalhar em Israel, espionarem o que acontecia, né? Espionarem como diz, o dia a dia dos israelenses. Então, isso não é uma novidade para nós, mas não para de ser descobertos novos recrutas do Irã, né? E aí sim, o Irã pode ter raízes muito profundas dentro de Israel, né? Numa Guerra Fria isso era normal. Esta seria a nova Guerra Fria? Eu já vi muitas pessoas falando, professor, desta Guerra Fria, que inclui aí o Irã, a Rússia, a China, entre outros, ligados diretamente ao que nós chamamos de eixo do mal. Professor, é algo bastante inusitado e curioso, né, para nós entendermos isso. Imagino que não há no Brasil relacionado à espionagem estrangeira, principalmente desses grupos que têm grandes interesses em terem o Brasil do seu lado, professor. Boa tarde, Shimon. Boa tarde a toda a nossa audiência. Primeiro, antes de qualquer coisa, lembrar que tudo que a gente conversou aqui quarta-feira passada acabou acontecendo depois, né? A gente falou sobre as complexidades na Síria e aí na quarta-feira isso. E no domingo cai o Bashar al-Assad, né? A gente falou aqui sobre a complexidade do conflito, que esse conflito era um conflito de rebeldes islâmicos não democráticos. E aí a gente vê agora a queda do ditador e uma espécie de ausência de luz no fim do túnel, né? Sinal de que esse conflito ainda pode se arrastar agora entre os rebeldes durante muito tempo, né? E aí a história foi aos poucos comprovando aqui o que a gente discutia
na quarta-feira. Seria o começo da queda, né? Agora é o começo da queda do eixo do mal ali no Oriente Médio. Essa questão do Irã em Israel, quem assistiu uma série da Apple TV chamada Teherã, já sabe que Boa. isso é uma... Né, a série fala de uma agente israelense do Mossad que vai até Teherã para desinstalar as redes de energia e os radares iranianos para permitir um ataque israelense em Teherã. Só que essa agente do Mossad, a chefe dela, que era do Mossad, fazia jogo duplo, né? Então eu vou pegar esse exemplo da série para trazer aqui para a gente falar da vida real, né? Porque quando houve a Revolução Iraniana, que, como você mesmo lembrou, é uma revolução islâmica, muitos judeus iranianos foram para Israel, né? E a gente sabe que, apesar de judeus, alguns ainda têm aquela coisa da identidade iraniana, né? Da nacionalidade iraniana. Isso, às vezes, é passado de pai para filho, enfim, né? Então, ainda que sejam judeus, tem ali suas origens iranianas, né? Que era o caso da personagem da série Teherã. Era uma agente, a chefe do Mossad na série, era uma judia iraniana cuja família teria emigrado para Israel após a Revolução, e ela fazia jogo duplo, né? Jogava de um lado com o Mossad e do outro lado ela passava as informações para a inteligência iraniana. É Teherã, né? O nome da série, né? Teherã. Teherã, na Apple TV. Recomendo, inclusive. Tem 2 temporadas, muito boa série. Então, a arte imita a vida, né? Então, essa presença iraniana de recrutamento de judeus, isso não deveria chocar as pessoas, principalmente no mundo cristão. No mundo cristão tem-se uma visão que eu considero equivocada a respeito de nós judeus. Eu vejo muitos cristãos dizendo que o judeu é um povo santo. Coloca a imagem aí. Né, eu vejo muito... essa série eu super recomendo para quem quiser... É uma série... Bom, é uma ficção, mas é uma ficção histórica que vale a pena você assistir para ter alguma contextualização, né? Voltando ao que eu estava falando, no cristianismo é muito comum que as pessoas vejam o povo judeu como um povo santo. Eu vejo, isso é muito comum as pessoas falarem isso. Sim, Mas sim. quando a gente pega a Torá, a gente vê Deus dizendo na Torá várias vezes, no livro de Levítico, Êxodo e tal: estes são os meus mandamentos, as minhas leis, para que cumpras e se santifiques, pois eu sou santo. Se o povo judeu precisa cumprir leis para se santificar, é porque não é santo, né? O povo judeu é o povo escolhido para levar essa mensagem divina e espalhar a obra de Deus entre os outros povos. Mas não é um povo santo. Então, é um povo que comete erros, comete falhas. A gente está vendo aí judeus sendo recrutados pelo Irã para atuar contra o próprio Estado de Israel. E aí eu lembro a Parashá de Noah. Eu lembro aí os primeiros capítulos do Gênesis, onde Deus diz: não mais contenderei com o homem, pois o coração do homem é inclinado ao mal desde sua juventude. Então, infelizmente, é com pesar que a gente vê judeus operando a favor do Irã. Não é a primeira vez. Eu quero lembrar aqui que o ex-presidente do Irã, o Ahmadinejad, chegou a fazer uma conferência em Teherã para negar a existência do Holocausto, né, para fazer uma espécie de revisionismo histórico acerca do Holocausto, que matou 6 milhões de judeus, matou 2/3 da população judaica europeia. O Irã, anos atrás, fez uma conferência para fazer um revisionismo acerca desse episódio trágico, fez uma conferência para negar a existência do Holocausto e contou ali com a presença de judeus ultra-ortodoxos, que são os Neturei Karta, né, que são judeus, inclusive, que são contrários à existência do próprio Estado israelense. Então, infelizmente, eu digo com pesar isso aí. Né? Agora, a gente vê um avanço tecnológico,
E é evidente que o Irã vai tentar usar desse avanço tecnológico para tentar penetrar em Israel, né? Não que o Irã tenha uma questão séria com Israel, porque do meu ponto de vista não tem. A questão que o Irã tem com Israel é que eles não admitem a existência de um país não islâmico no Oriente Médio, né? Não é que Israel fez mal ao Irã, não é que Israel molestou o povo iraniano, sabe? Não é por isso. É realmente intolerância, é ódio, né? O Irã sequer faz fronteira com Israel, então o ódio é puro. Esse regime iraniano ele é uma espécie de materialização do Tem mal.